Graça e paz, querido irmão, querida irmã, bom dia! Que Deus lhe abençoe o nosso dia, que tenhamos todos um dia de paz, de bênção, de vitória, de conquistas, de muita saúde, para a honra e a glória do Senhor. Queridos, a palavra de hoje está em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Eu quero ler o versículo 4 e o versículo 5. E antes de nós meditarmos nessa palavra, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, não custa nada, meu irmão, é de graça. Deixa Deus te usar aí, se inscreve, criatura. Tem muita gente que assiste e não se inscreve, dá para ver pelo Analytics do YouTube, tá? Então verifica aí se você está inscrito, se inscreve no canal, tá bom? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5 diz assim: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aleluia. Amados, o apóstolo Paulo ele pregava o evangelho de forma estratégica. Ele analisava o público-alvo e procurava a melhor forma de comunicar com eles, de falar com eles e anunciar a palavra de Deus. No caso da cidade de Coríntios, Paulo ele se limitou a pregações mais simples, pregações bem simples, tá? Embora o apóstolo Paulo tivesse muito conhecimento, nós sabemos, nesse caso aqui, quando ele vai até a cidade de Corinto pregar, ele abriu mão de demonstrar o conhecimento que tem. Para quê? Para pregar o mais puro evangelho, falando somente de Jesus. Ele mesmo declara no verso 2: Nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. E que parte de Jesus Cristo? A parte da cruz. Nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Tá? Por que Paulo fez isso? Por que essa foi a estratégia na cidade de Coríntios? Bom, é porque os coríntios estavam acostumados com filósofos, com filosofias. Afinal, era uma das cidades da Grécia que, em alguns anos, chegou a equiparar-se com Esparta e Atenas, tá? Se tornando aí uma das principais cidades da Grécia. Então, a demonstração de sabedoria fazia parte da cultura da cidade, fazia parte do entretenimento daquela época. Muito comum o filósofo chegar no teatro, né, e falar coisas que impressionam todo mundo, e as pessoas aplaudem e dão dinheiro e etc. Tá? E por que Paulo ele não entra em Coríntios com argumentação, com sabedoria, com inteligência? Porque assim ele corre o grande risco de se tornar apenas mais um entretenimento naquela cidade. E não é isso que ele quer. Ele corre o risco de ser tratado apenas como mais um filósofo que vem e que vai, entendeu? E não é isso que ele quer, tá? E um outro problema de quando você vai medir inteligência é que é o seguinte: um argumento inteligente sobre qualquer coisa, em qualquer área do conhecimento, um argumento ele só permanece de pé enquanto não surge outro argumento mais forte, tá? Porque no momento em que alguém mais inteligente trouxer uma argumentação mais profunda, então essa nova argumentação vai desbancar aquela argumentação anterior. Então Paulo, sendo muito sábio, ele imagina que no futuro possa se levantar um filósofo, um cientista, um historiador, muito inteligente, e que venha e desbanque aquilo que ele pregou, entendeu? Porque se ele pregar com base em puro conhecimento, em oratória, em argumentação, em retórica, e anunciar o evangelho, o que vai acontecer? A fé dos coríntios vai ser baseada nessas argumentações. Então eles vão crer porque esse é o melhor argumento do momento que Paulo trouxe, entendeu? Mas no dia que alguém trouxer um argumento melhor do que esse de Paulo, então eles perdem a fé. E essa é a preocupação do apóstolo Paulo, tá? Então é por isso que Paulo, estrategicamente, ele não usou
de muita oratória, argumentação, retórica para anunciar o evangelho, no caso dos coríntios, porque ele sabia que cedo ou tarde poderia surgir naquele lugar algum sábio, filósofo, historiador, cientista, com argumentos melhores e convenceria facilmente os coríntios a abandonarem, a se desviarem da fé em Cristo. E se você parar para pensar, isso é muito semelhante ao que está acontecendo hoje, nos nossos dias. É, muito semelhante, porque hoje, você olhar ao seu redor, você olhar nas redes sociais, você vai ver muita gente, muitos, que firmaram a sua fé em demonstração de sabedoria e conhecimento. E essas pessoas, elas vivem à procura de alguém que possa mostrar maior sabedoria. E, como nós sabemos, a sabedoria, ela satisfaz temporariamente e depois dá fome de novo. Então, nunca se satisfaz. E aí, encontra, esse pastor é muito bom, esse pastor é muito sábio, sei o que e tal. Daqui a pouco cansa dele e vai procurar outro. Continua sempre nesse rodízio, buscando alguém maior, alguém mais sábio, alguém mais inteligente, alguém com conhecimento mais profundo. Por quê? Porque a sua fé está baseada em argumentos. A sua fé está pautada, está firmada em cima de demonstração de sabedoria. Amados, meus amados irmãos, fé que tem base em puro conhecimento, fé que é apaixonada por sabedoria é uma fé fraca, fraquíssima, tá? Por quê? Porque facilmente é levada de um lado para outro por alguém que tiver maior conhecimento e domínio da oratória. Então, uma fé assim, ela pode ser, por exemplo, facilmente convertida ao ateísmo. Até porque hoje existem aí muitos ateus que são cientistas, historiadores, etc., inteligentíssimos, colocando suas palestras na internet e fazendo sucesso e convertendo a muitos, ou melhor, desconvertendo a muitos do cristianismo, da fé em Jesus. Por que consegue desconverter? Por que consegue transformar muitos em ateu? Ora, porque a fé dessas pessoas, ela começou com base em conhecimento apenas, tá? Mas então, como diz a Escritura, a nossa fé não pode ser pautada em conhecimento. Você não pode levar a sua fé por aquele que tem melhores argumentos, por aquele que é mais profundo na Bíblia, por aquele que tem melhor domínio, a melhor exegese, melhor... Não! Você quer estudar? Glória a Deus, isso é muito bom. A Bíblia recomenda, estude, medite, aprenda o máximo que você puder. Fale grego, fale hebraico, fale inglês, fale tudo. Entendeu? Estude bastante. Agora, no que diz respeito à fé, meu irmão, minha irmã, meu filho, você tem que apoiar a sua fé no poder de Deus. A sua fé, ela tem que ter base no poder de Deus. Ela tem que estar baseada, pautada, firmada, alicerçada no poder de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, a minha preocupação é para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Por isso o evangelho mais puro, por isso o evangelho mais simples, porque assim, com palavras simples, você só vai se convencer se realmente o Espírito Santo de Deus convencer você no seu coração, o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Entende o que Paulo está fazendo? Entende que pregação maravilhosa não era essa? Que as pessoas escutavam e falavam, já vi muitos filósofos melhor do que esse cara, já vi muita gente pregando melhor do que ele. Mas é nessa simplicidade que aqueles que se converter, Paulo tem certeza, se converteu não porque eu preguei muito bem, se converteu não porque eu fui profundo, se converteu porque Deus tocou no coração, Deus fez uma mudança, Deus fez uma transformação na vida dessa pessoa. Então a nossa fé tem que ser pautada, baseada no poder de Deus, no poder de Deus. No poder de Deus, meu filho. E o que é o poder de Deus, irmão? É cura, é sinal, é milagre? Isso é uma forma de mostrar o poder de Deus, mas no caso do que o apóstolo Paulo está falando aqui, é o evangelho, é o puro e simples evangelho. Romanos 1,16 ele já tinha escrito, eu não me envergonho do evangelho de Jesus, porque ele é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus para salvação.
de todo aquele que crê. Aqui mesmo em Coríntios capítulo 1, no verso 18, ele fala, a palavra da cruz é uma outra expressão para evangelho. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Por que para nós que somos salvos é o poder de Deus? Porque você foi salvo pela palavra da cruz, ao pregar o evangelho para você, e isso transformou você. Pregaram e disseram, olha, o Filho de Deus veio, morreu por você, morreu no seu lugar, derramou todo o seu sangue ali para te salvar, para te perdoar, para te remir, para te dar a vida eterna, e você creu nisso, isso transformou você, mudou a sua vida. Então, se você aceitou Jesus, se você está na igreja por causa disso, por causa do evangelho, porque você foi convertido por essa história linda de amor, de que Deus deu o seu filho no seu lugar, isso tocou você, isso mudou você, e não sai mais da sua cabeça o que Jesus fez por você, sabe? Não sai mais da sua mente o que Jesus fez por você. E tudo que você passa, você sempre vai acabar lembrando, mas Jesus sofreu muito mais por mim, isso aqui não é nada, tá? Então, se você foi convertido por causa do evangelho, fique em paz, a sua fé está pautada no poder de Deus. Agora, por outro lado, preste atenção. Se tem alguém aí que você foi convencido, porque, nossa, esse pastor é muito bom, nossa, esse pastor é muito profundo, nossa, esse pastor ele conhece a Bíblia, conhece a ciência, ele conhece várias coisas assim, e ele explica a ciência com a Bíblia, explica a Bíblia com a ciência e tal, não sei o quê. Opa, cuidado, cuidado. Cuidado, de repente você não está convertido ainda, você só foi convencido por sabedoria humana. E isso é perigoso, isso é muito perigoso, tá? Se você veio porque, esse pastor ele é muito amoroso, muito caridoso, ele fala com muito amor, é um pastor coach, né, que tá na moda esse negócio, um pastor coach, que ele fala de um jeito que, nossa, a gente se apaixona e tal, sei o quê, e aí você vem para a igreja, cuidado. Tá? A palavra da cruz é loucura para os que perecem. E como é loucura para eles, eles vão buscar o conhecimento. Né? Como diz, os judeus pedem sinal, mas os gregos, que aos gentios, buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Loucura para os judeus, escândalo para os gregos, mas para os que são chamados é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, aleluia. É aí que tem que estar pautada a sua fé, no puro e simples evangelho. Amém? Bom dia.